Bem-vindos ao nosso A Propósito, o podcast do CAU-RN, nossa primeira bate-papo de 2025. E eu estou aqui, eu sou Lilian Brito, gerente técnica do CAU-RN. Estou aqui hoje na missão de substituir a nossa presidente, Patrícia Luz, e com vários convidados aqui, o pessoal arquiteto e urbanista, que vai conversar junto comigo aqui sobre um tema muito importante para a nossa profissão, para o mercado de trabalho. Vamos começar o ano 2025 com muita luz e vamos falar sobre luminotécnica. Estamos aqui do meu lado, o nosso conselheiro Alexandre Lopes. De frente aqui eu tenho Carol, que é arquiteta do Parque Elétrico, loja aqui de Mossoró. E ali do outro lado nós temos Gerardo, que é arquiteto e urbanista e presidente do CAU Piauí. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho, né, do que é a carreira de vocês como arquiteto e como também esse mercado de iluminação faz parte da rotina de vocês. Vamos começar com o Gerardo, que é nosso convidado mais distante. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Gerardo Fonseca, sou arquiteto urbanista, estou presidente do CAU Piauí, tá? E desde a minha formação em arquitetura eu sou curioso pela iluminação, então eu fiz uma especialização e sou especialista em arquitetura de iluminação. Então eu sou um entusiasta do assunto e essa oportunidade que nos é dada para a gente expandir esse assunto, né, para demais interessados, eu me coloco sempre à disposição, porque é importantíssimo. Então, queria agradecer o convite e parabenizar o CAU-RN por essa ação, mais essa ação, que é essa oportunidade que a gente tem hoje de estar conversando sobre essa matéria que é maravilhosa. Obrigada, Gerardo. Já vou agradecendo por se disponibilizar a estar aqui nesse momento conosco, nesse bate-papo. Carol, você agora. Eu sou Caroline Carlos, né? Sou arquiteta e urbanista, formada aqui mesmo na cidade de Mossoró. E formei e estou atuando, né, há 10 anos. Estamos em plena comemoração dos 10 anos de formados. E hoje eu trabalho diretamente, comercialmente com iluminação, né? Como eu sou arquiteta da loja Parque Elétrico, lá eu vivo iluminação diariamente. Bacana. E agora, nosso conselheiro, colega, arquiteto e urbanista, professor, o que mais, Alexandre? Passa aí o seu currículo. Desenhista e também instrumentista e uma série de coisas aí, cozinheiro. Olha! Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação, Gerardo, Carol, Lilian, a gente está participando, né? E transmitindo agora diretamente de Mossoró, né? Olha, primeira que legal. vez em Mossoró, é o primeiro no Rio Grande do gravado Norte, aqui em Mossoró. né? E esse ano, acho que é um pontapé que o CAU está dando com esse podcast aqui, com a palestra que aconteceu, com toda essa questão da plenária também, que aconteceu, a primeira plenária aqui em Mossoró, né, na sexta-feira, dia 31. Interiorizando mesmo, né? Interiorizando essa ação do CAU, né, Lília? Que é importante porque nós temos um número considerável, Gerardo, de arquitetos aqui na nossa região, né? Cerca Mossoró, de 600, eu acho que muita gente nem tem ideia, viu, de Nossa. quantos 600 arquitetos em Mossoró e Grande Mossoró, né? Isso. Eu chamo. E sem falar, Carol pode até depois falar um pouco sobre isso, sem falar os arquitetos que estão aqui, por exemplo, nas cidades do Ceará, limítrofes, né, com o Rio Grande do Norte, a gente está aqui bem no limite, que também usam o mercado de Mossoró, as lojas de Mossoró, para também adquirir seus produtos, por ser uma cidade maior, mais pujante. Então, assim, a satisfação imensa como conselheiro do CAU ver essa interiorização, essa expansão, né, nesses rincões do Brasil. Você vem do Piauí, na sexta-feira a gente teve com o pessoal do CAU Ceará, e é uma satisfação imensa ver que o CAU está se interiorizando cada vez mais. Importante, né, que a gente pensa, às vezes, nós temos aqui uma sede aqui em Mossoró também, então é importante a gente trazer também tudo que a gente leva, que a gente tem em Natal também, esses momentos de conversa, né, palestras, né, eventos, trazer também para o interior, principalmente para essas cidades que a gente chama que são cidades polos, né, que é onde a gente tem o maior número de profissionais e também de obras, né. Mossoró, inclusive, tem crescido muito, né, na quantidade de obras também, o mercado está bem aquecido
aquecido, né? A gente vê isso. E essa semana passada a gente teve, né, esse momento dentro da loja Parque Elétrico, uma parceria muito bacana com o CAL, né? A gente trouxe Gerardo para falar sobre iluminação, sobre a iluminação como quarta dimensão da arquitetura. Foi um momento muito, muito interessante, muito enriquecedor. Eu queria que você resumisse um pouquinho aí para quem, infelizmente, não estava em Mossoró e não conseguiu participar presencialmente, Gerardo. Então, essa apresentação que a gente sempre leva para os arquitetos e também para a sociedade, né? Muitos curiosos, não necessariamente arquitetos só frequentam nossas palestras. Então, a gente tem um trabalho de disseminação dessa cultura, porque a luz, ela está presente no nosso dia a dia desde o momento que a gente nasce. E a gente enxerga tudo e não se dá conta que a falta dela seria uma tragédia para a humanidade. Um vazio. Entendeu? Então, quando a gente começa a observar o óbvio, a gente se espanta. Nossa, eu sempre vi isso e nunca me atentei para essa situação. Então, essa palestra, ela é exatamente para isso, para você despertar a curiosidade. Não é uma palestra que é uma formação, tá? Mas ela despertou em todos ali, todos que entraram saíram com um novo olhar sobre a arquitetura e sobre a iluminação. Então, quando a gente fala da quarta dimensão da arquitetura, a gente diz que a luz é aquilo que incide sobre o elemento construído ou a paisagem natural, seja o que for, e volta aos nossos olhos. Então, como vocês viram, tem um pouquinho de física, tem um pouquinho de ótica, tem um pouquinho de história, tem um pouquinho de arte, tem um pouquinho de tecnologia, está tudo envolvido. Para poder a gente entender a luz, a gente tem que ter essa visão holística de tudo. Macro, né? Macro. E eu acho que, assim, a forma, inclusive, que o senhor colocou na palestra, ali tinham mais técnicos, claro, né? Mais arquitetos, mas eu acho que é importante, assim, até para a gente disseminar isso com o público também, né? De ver essa importância da iluminação e o quanto a iluminação, ela traz também, não só benefícios, que muitas vezes a gente vê, assim, a questão da beleza, Lilian, né? Mas do bem-estar também. Você ter ideia, a luz ela é intimamente ligada à nossa saúde, como eu falei. É quem regula o nosso ciclo circadiano. Então, todas as grandes males da sociedade, de saúde, de hoje em dia, vêm de uma incidência de luz exagerada que provoca extensão exagerada do seu dia. Você passa a viver mais horários que você deveria estar dormindo. As cidades estão mais iluminadas. Os animais estão sofrendo com a incidência da poluição luminosa, né? Existe, como eu falei, todo mundo se espantou, eu falei na palestra, 1/3 da população mundial vai nascer e vai morrer sem ter visto as estrelas, porque a poluição luminosa barra a visão das estrelas. Isso não é prejudicial só para o ser humano, é para os animais que se guiam através das estrelas para se deslocar, né? Para fazer as migrações, ou seja, é um problema sério. Então, não é somente a arquitetura, envolve a saúde, envolve o meio ambiente, envolve tantas variáveis que aí, nessa palestra, a gente ficava observando as pessoas. É o óbvio, o que eu estava falando era o óbvio, né? Mas a gente não parou para pensar. A partir do momento, todo mundo que participou vai sair dali prestando atenção para aquilo. Vai escolher uma luminária que vai iluminar aquilo que precisa e deixa a luz residual, né? Evita a luz residual, aquela luz que não tem necessidade. Eu vou iluminar a atmosfera, né? Eu vou iluminar debaixo de uma cama. Para quê? Eu tenho que me perguntar o que é que eu vou utilizar. Então, eu acho que a gente conseguiu, o objetivo foi alcançado, a gente tocou ali no ponto para cada um sair pensando, refletindo na sua realidade. Gerardo, Carol, tem um questionamento para vocês. Assim, a gente sabe que a tecnologia de iluminação ela cresceu muito nas últimas décadas, né? Eu diria nos últimos 20 anos. Se a gente lembrar, por exemplo, quando eu era criança, basicamente numa casa ou você tinha luz incandescente ou fluorescente. Eram as duas possibilidades reais, né? Mas eu acredito, Carol, que as pessoas que compram iluminação tal, elas não conseguiram evoluir tanto quanto a tecnologia. Então, eu já entrei em vários ambientes onde você, na realidade, você tem uma super poluição lumínica, ou seja, a pessoa bota lâmpadas demais, bota tal, sem nem saber o porquê que está iluminando aquilo, e muitas vezes também com materiais que talvez não sejam os mais adequados.
né? Porque hoje com LEDs, com as tecnologias que você tem aí, você permite criar inclusive diversos cenários no mesmo ambiente, né? Como é que as pessoas podem proceder para melhorar essa percepção, sabe, Geraldo? Assim, na hora da compra, estou falando compra mesmo. Isso o cliente final. Cliente final. Na hora da compra, obviamente, quando ele tem orientação de um arquiteto, isso facilita, mas muitas vezes o cliente procura a loja sem a mínima orientação. Então, como é que a gente pode meio que fazer com que as pessoas percebam, por exemplo, o uso da tonalidade, da cor, da intensidade dessa luz em cada ambiente? Eu acho que a Carol pode responder um pouco melhor pra gente, mas as pessoas que trabalham com comércio, com a comercialização, têm que conhecer luz, não é, Carol? Tentando levar um pouco responder, né, esse questionamento de Alexandre com relação ao que a gente vê diariamente, né, que eu vejo diariamente, eu tenho meio que até um certo, uma certa rotina em tentar explicar, até mesmo para alguns arquitetos que não têm uma afinidade, não têm uma percepção da importância da iluminação, porque assim, muita arquitetura hoje é visto só como aquela imagem bela, né, de um espaço, mas não consegue entender como esse espaço vai ser bem melhor visto, valorizado, né, e usado com a iluminação. Então, assim, diariamente é meio que uma didática eu tentar explicar, ou para algum arquiteto que ele não tenha tanta afinidade, né, tanta rotina diária de trabalho com iluminação, quanto para o cliente. De fazer que ele entenda que algumas coisas culturais, hoje em dia já estão, a gente tem uma outra percepção, a cultura já mudou muito dessa questão de só ter a incandescente e a fluorescente. Diariamente as pessoas chegam lá dizendo, eu só quero uma luz branca porque aqui ilumina mais. Aqui ilumina mais. Então, assim, então eu sempre tenho aquele cuidado de fazer ele entender, não, mas eu quero, eu disse. Claro que a gente não pode impor, né, sobre as escolhas dos clientes, mas a gente tenta, da melhor forma, explicar o porquê das coisas, né? Essa evolução da luz, mas diariamente eu mesma tento passar tanto para os meus colegas de trabalho, quanto para os clientes, essa percepção real do que é a luz na vida da gente, né? Do que é realmente a importância da luz na vida da gente. Não só fazer uma iluminação bonita do espaço, mas principalmente fazer a iluminação funcional do espaço, porque não tem só porque a gente colocar uma luz ali porque achou bonita. Eu acho que, né? assim, principalmente pro cliente, né, que ele ainda tem muito aquele apego de que muito ponto de luz, muita iluminação vai ficar caro para ele, né? Tanto com relação ao investimento inicial, ali de ter que ter várias luminárias, comprar várias luminárias, várias lâmpadas e ter muito fio para fazer circuitos, né? Como também porque vai gastar mais energia, né? Talvez até o LED, né? Não sei, eu acho que valia até a pena a gente falar um pouquinho dessa transição. Não sei se você já estava nesse momento trabalhando na loja, nessa transição que aconteceu lá entre aquele ponto de luz incandescente que a gente tinha em casa, amarelinho, aconchegante, e aí eu passei por isso também, acho que todos nós aqui, né, como usuários, e aí chegou aquela lâmpada fluorescente fria, mas que iluminava, que deixava a casa clara, que você conseguia trabalhar, você conseguia cozinhar melhor na cozinha, né? E aí depois com o LED veio aquela ideia de que não, é mais econômico, vou gastar menos energia. Mas aí chega o arquiteto que quer encher o ambiente de pontos de LED, de fitas de LED, de perfis de LED, né? Então, como tratar isso? Eu acho que quando está acompanhado do arquiteto, né? Eu acho que é até mais fácil com o projeto, né? Mas com o cliente final, aí a gente até pontua, talvez dentro da loja, né? Você como profissional também, a importância, né? De estar ali acompanhado também de um profissional que tem esse entendimento, né? E saiba ali justificar junto ao cliente. Mas ainda é muito difícil, né, Carol? É muito complicado ainda de a gente tentar fazer o cliente entender que a maioria dos projetos de iluminação que chegam para a gente escolher, né? Escolher junto com eles a luminária que foi especificada naquele projeto. De fazer entender o porquê. Porque, às vezes, assim, muitas das vezes o arquiteto, ele passa o projeto, explica o projeto, mas pouco explica sobre a iluminação do projeto. Muitas vezes porque, como você mesmo citou, não tem às vezes essa segurança, né? Porque Isso. uma coisa é o projeto, é você distribuir os pontos de luz,
né? Eu acho que Gerardo pode até falar um pouquinho sobre isso. A diferença não é só um projeto luminotécnico, é muito mais, bem além do que você apenas distribuir os pontos de luz e, no máximo, colocar ali um circuito para fazer uma cenografia. Tem muito mais além disso aí, né? E só para complementar, assim, só para ir nessa linha do que a gente tem de fluorescente, a gente tem que entender também, só para lembrar, e aí você vai entrar, que a gente passou o seguinte, todo mundo usava incandescente, de repente você começa a botar banheiro, cozinha, área de serviço, luz branca, fluorescente, Porque é mais funcional. porque era mais claro, era mais fácil cozinhar, era mais fácil tal. E depois a gente migra para a casa inteira de fluorescente por conta do custo da conta de luz, que ela é menor do que eu botar lâmpada incandescente na casa. Então, o grande motivador disso não era necessariamente nem luminotécnico, era custo mesmo e tal. E o LED hoje nos permite um custo baixo, né? Então, assim, é interessante complementar só para... Deixa eu só abrir um parêntese antes da sua colocação, Gerardo. É que muitos projetos luminotécnicos, eles são feitos pela beleza dos pontos lá naquele forro, naquele teto. Não pela funcionalidade que ele vai ter no espaço. Às vezes, os projetos, eles fazem um desenho de luminárias, né? E não veem ali realmente que há necessidade de uma funcionalidade para cada coisa. Mas é exatamente isso que eu coloquei. É bem mais além do que você apenas locar pontos, no máximo... trabalhar circuitos e escolher uma luminária bonita. É bem mais além do que Exatamente. isso, né? Passa por um projeto, passa por um cálculo, né? Mas eu queria resgatar aqui algumas coisas interessantes sobre a cor da luz. Isso. Né? A gente está falando aqui sobre luz branca e luz amarela. No Nordeste, onde a gente mora, a gente é bombardeado por luz branca, que a gente chama branca, é o espectro em torno de 5.000 graus Kelvin. E as regiões um pouco mais frias, elas têm uma luz mais amarelada. Então, assim, o que predomina mais é uma luz mais amarelada, mais difusa. Gerardo, só uma complementação aí também. Não é nem 5.000, é 6.500. 6.500, 7. É muito a Eu luz. eu fui generoso. Foi muito generoso, porque às vezes 5.000 chega pra gente como neutra. Então, assim, o que é que a gente tem a falsa ideia de que eu tenho mais luz no azul comparando, porque realmente eu tenho mais luz ao meio-dia do que às 4 da tarde, às 5 da tarde, né? Então, o ser humano, ele é condicionado e ele leva esse condicionamento para dentro de sua casa. Aqui no Brasil, ou nos países onde tem onde ele cruza por nós os trópicos, né? A gente coloca o ponto de luz no teto, né? Mas nos países nórdicos, já bem mais perto dos polos, eles usam os pontos de luz na parede. Isso, como arandelas. Tá? Como arandelas, não vem do teto, porque é a posição do Sol. Nos países nórdicos, o Sol anda, né? O percurso dele é pela lateral, e o nosso percurso é pelo teto. Então, assim, a gente tende a trazer para dentro de casa aquilo que a gente vive no dia a dia. Isso é muito fácil a gente detectar. Então, a luz branca também, as pessoas nas regiões tropicais, elas querem mais a luz branca, porque a percepção delas ao meio-dia é de mais luz. Vem tá? da cultura mesmo, mas da assim, vivência. Hoje em dia, o LED, como o Alexandre falou, ele caiu de preço. O LED é barato. Tá? E tem LED de toda qualidade. Tem um LED bom, tem um LED de péssima qualidade, mas seja um ou seja outro, a tecnologia barateou, porque mesmo que seu investimento inicial seja maior, a durabilidade dele é muito maior, então vale o investimento. Num LED bom, vale sempre o investimento e a qualidade de luz que aquele LED vai te trazer. Mas aí o que é que acontece? As pessoas usam indiscriminadamente e, como a Carol falou, eles desenham o forro e põe os pontos de luz fazendo um desenho de luz no forro. E não aquele ponto vai cair em cima da minha bancada de trabalho, aquele ponto vai cair em cima da minha... Estuda um layout, né? Tem que estudar o layout, entendeu? Então, para fazer iluminação, você não pode receber uma planta sem o layout. E também, Gerardo, não só estudar o layout, mas saber que atividades aquele cliente realiza em cada ambiente. E a idade do usuário. Porque quanto mais idoso vai ficando, mais a gente vai perdendo a acuidade visual. Então, assim, eu projetar para uma residência para um casal de idosos é diferente para um casal de jovens. E para onde os idosos trabalham, ou para onde eu vou cuidar, eu vou estar numa UTI, ou onde eu vou ter que ter... Então,
A iluminação, ela é para o ser humano. Então eu tenho que conhecer o ser humano, quem é, sabe, quanto tempo de duração, que atividades vão realizar naquele ambiente, faz parte do escopo E de até trabalho. mesmo também as cores que vão estar presentes naquele ambiente, porque Exatamente. também interfere, Interfere na luz. interfere na luz, né? Por isso é que, assim, por isso é que eu milito sempre por profissionais que trabalham fazendo o projeto, porque ele vai pegar todas essas variáveis. Qualquer pessoa é capaz de estudar e fazer um projeto de iluminação, mas tem que parar e estudar para fazer o projeto. Porque eu tenho que estudar e tenho que colocar todas essas variáveis. Se eu sou um generalista, se eu projeto a residência, a acústica e a iluminação e o paisagismo, eu vou entregar 4 projetos meio truncado. Eu não vou entregar nenhum de excelência. Então, assim, eu milito que a arquitetura, como as demais profissões, elas têm seus nichos. E esses nichos são ocupados por aquele profissional que pensa exclusivamente aquele nicho. Especialistas. Então, assim, além de um projeto de iluminação bem elaborado, o cálculo tem que ser feito em software. Porque senão eu vou estar fazendo o que eu abomino e que eu vejo sempre na internet, nos Instagrams. Nós estamos aqui hoje fazendo um teste de luz. Aí acende a luz da casa para ver se está bom, se precisa botar mais luz ou se precisa botar menos. Então você vai testar com o dinheiro do teu cliente? Não, você tem que testar no projeto. Ali é onde você tem a possibilidade de abrir o software, de desenhar, colocar os códigos IES das luminárias, né? E você calcular. Tá bom o nível de luz? Tá. Aí você entrega o projeto para o cliente para ele orçar e para ele efetivamente executar. Porque se eu for brincar com o dinheiro do cliente, tá? É aí onde o cliente diz: ah, mas está muito caro, botou muita luz. Não calculou? Obviamente vai botar muita luz. Não sabe o que é que vai ser desenvolvido de atividade ali, botou a luz errada. Se eu colocar a luz direta para uma escola, para um aluno, eu vou ter a sombra da mão dele aqui. Eu vou cansar a vista dele, ele vai perder o interesse de estudar pro resto da vida. São muitos detalhes. Então, se eu trabalhar com a luz com o GR baixo, né, um índice de ofuscamento baixo e um nível de luz indireta que não vai provocar sombra, eu vou dar um prazer para aquele aluno, desde a infância, gostar de estudar. Gerardo, e você São falou variáveis. uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre defendo na arquitetura, que é a história de nicho. Né? Nós arquitetos ainda nós temos muito essa questão generalista, né? Do arquiteto que faz tudo. O cara chega para ambientação, eu faço; chega para um prédio de apartamento, eu faço; chega para uma residência, eu faço; for um prédio comercial, eu faço; for urbanismo, eu faço, tudo tal. E aí eu defendo muito essa história. Eu acho que cada arquiteto ele tem que procurar um mercado que atraia ele, obviamente, né? E que ele possa se especializar nisso. E a gente está falando de iluminação. E aí imagine hoje um arquiteto recém-formado que ele se apaixona por essa questão da iluminação, mas obviamente que as faculdades também são generalistas, porque é óbvio, né? Você tem que formar um arquiteto generalista mesmo. Sim. Como a gente hoje, você falou da associação, né? Da Associação Brasileira de Iluminação, qual você é vice-presidente hoje. Mas um arquiteto hoje que quer entender esse mercado e entrar nesse mercado, existem informações específicas para isso? Você sai da faculdade com o ensino básico. Isso em todas as profissões. Né? Então a faculdade é aquele primeiro contato que você tem com a disciplina. Então, como as demais profissões, eu acho que o egresso do curso de arquitetura ele tem que buscar realmente um nicho. Né? No caso da iluminação, a gente tem que, primeiro, entrar numa especialização. Conhecer termos técnicos, conhecer quem trabalha com iluminação no país, porque os professores são também especialistas. Então você vai assistir às aulas, você vai se familiarizar, você tem que investir muito dinheiro em participar de congressos, eventos, viagens. Tem muita viagem no mundo inteiro só para estudo de iluminação. Existem os mestrados, como os mestrados na FAAP em São Paulo tem mestrado, tem vários mestrados em iluminação, né? Mestrados profissionais. Na Argentina tem também de iluminação, tem inclusive um curso superior de iluminação na Argentina, de luminotécnica. Tem o KTH, que é o Instituto de Tecnologia de Estocolmo, na Suécia, que trabalha o Lighting Design também como mestrado. Aí tem os doutorados na área de iluminação, se você quiser ser da área acadêmica. Mas se você quiser trabalhar na prática, além disso, você tem que investir em eventos, visitar a Eurolute de Milão, que acontece de 2 em 2 anos. Você tem a Light Build de Frankfurt, que acontece também uma feira gigantesca só de iluminação.
Claro que tem a luz decorativa, mas tem a luz técnica, que nós estamos falando da luz técnica. A luz decorativa é um outro segmento. É um objeto decorativo que emite luz que você coloca para agregar ali no ambiente. Mas nós estamos, quando a gente fala de iluminação, a gente fala de luz técnica. Tá? Então, na Eurolute tem os lustres de baccarat e de tudo, tem, mas tem também a luz técnica, aquele lançamento do prisma que vai fazer aquilo entendeu? Dos equipamentos que eu vou utilizar na luminária que vai me trazer uma qualidade de luz. Então, você tem que se formar e tem que participar de feiras. No Brasil, nós temos a Expolux, que é gigantesca aqui no Brasil, que movimenta São Paulo, né? São Paulo. Nós temos todo mês de agosto o LED Forum. O LED Forum é um evento que ele, na hora que abre as inscrições, em 10 minutos acabam as vendas. O Thiago Gaia, que é o cara que faz esse evento acontecer, já está na 16ª ou 17ª edição, eu acho que já vai perto da 20ª. É casa lotada em São Paulo, entendeu? Então tem muita gente que trabalha com luz. E para você se formar Lighting Design, você tem que participar de todos esses eventos. Você tem que estar linkado com o que está acontecendo, porque da faculdade você só aprendeu o básico. O restante você tem que aprender na prática e trabalhar. Trabalhar em empresas que vendem produto, trabalhar fazendo projeto, trabalhar com quem faz projeto, para você aprender na prática todas essas informações. Se associar. No Brasil existe a ASBAI, Associação Brasileira da Arquitetura de Iluminação, da qual eu estou vice-presidente. Mas tem também associações internacionais, entendeu? Que você tem o IES, que é o Engineering Illumination Society dos Estados Unidos, que faz várias recomendações. Tem o Lighting Handbook, que é um livro gigantesco com todas as normas para a iluminação. Tem a CIA de L'Éclairage, da França, também, que faz toda a compilação de normas. E tem as NBRs no Brasil, que tem as normas de iluminação. Ou seja, tem muita literatura, tem muito o que estudar e o caminho é longo, mas é satisfatório. E deixa eu dizer, tem muito mercado também. Tem muito mercado. É. Recentemente, a presidente do CalBR chegou de Kuala Lumpur, na Malásia, para um evento de arquitetura, virou para mim e falou assim: Gerardo, eu estou impressionado com a qualidade de iluminação no Sudeste Asiático. Falei, você não viu, foi nada. Se você foi na China, se você vai na Indonésia, se você vai no Japão, nos Estados Unidos, na Europa inteira, você vê que a luz é um dos maiores protagonistas da cidade. Tanto para o bem como para o mal. Gerardo, eu acho que vale a pena até, a gente sempre quando pensa em iluminação, a gente só pensa mais realmente no interiores, na beleza, na decoração, né? Mas a gente tem que pensar nisso a nível de projeto, de arquitetura, o quanto é importante também, principalmente quando a gente começa a direcionar ali para a área comercial. O quanto um projeto luminotécnico vai destacar uma fachada de uma loja em detrimento de uma outra concorrente, digamos assim. Inclusive até em fachadas, em vitrines de lojas, né? E depois eu acho que numa visão mais ampla, até na questão urbana, né? Nas ruas, nas praças, né? O quanto isso influencia também nas cidades. A nova NBR acabou de ser lançada, tá? E ela estabeleceu que a iluminação urbana tem que seguir 2.400 graus Kelvin. Amarela. Essa luz branca de LED que está disseminada no Brasil ruas. Mudou. De 5 anos para cá, todas as cidades adotaram essa luz. Ela é completamente prejudicial ao ser humano em vários aspectos. Principalmente para os animais. E aos animais. Entendeu? Então, assim, a NBR está aí, a norma mudou, mas as cidades não estão acompanhando. Então, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento nisso para poder exigir que o poder público cumpra. E Gerardo, assim, uma coisa também que eu percebo na questão da arquitetura especificamente, tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter investimentos para isso, né? E obviamente que você falou aí uma série de investimentos, tanto de participar de congressos, de feiras e tudo, até equipamentos, né? E eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, até nas próprias universidades, de você ter um laboratório de fato de iluminação, né? Você explica ali o que é essa questão dos Kelvin, explica os tipos de lâmpada, isso aqui serve para isso, serve para isso, muito generalista. E eu sinto essa falta. E aí, Carol, eu vou jogar para você também, porque é uma coisa que é quase um desafio para as lojas também, é quando você entra numa loja de iluminação, às vezes ela tá com tantas lâmpadas, tanta coisa ali acesa ao mesmo tempo, que você também não consegue sentir isso, né? Assim, eu não posso nem usar como laboratório, apesar que a gente vai lá, liga a lâmpada e tal, e vê como é.
Mas quando eu chego no meu ambiente de casa ou na minha loja, é É totalmente diferente, diferente, né, Línia? Aí o cara disse, ixi, não foi isso que eu vi, não. não. Na loja que a Carol Porque me assim, mostrou. né? E eu acho que assim, a gente falta esse investimento tanto do profissional, inclusive na adquisição de equipamentos. Por exemplo, eu tinha muitos alunos que diziam assim, eu vou gastar 5, 6 mil reais num computador, não queria gastar isso num computador básico para arquitetura, mas gastava num celular. Eu disse, olha, mas o computador te traz dinheiro de volta, o celular Pra talvez você só comprar faça o você celular. gastar. E assim, que nível de investimento, né? Além dessa participação, a gente precisa. Eu estou falando em equipamentos mesmo. Imagina um escritório especialista em iluminação. Que tipos de investimentos seriam diferentes de um escritório convencional de arquitetura? Ó, a gente recebe muita visita de fabricantes, né? A gente tem que conhecer todos os fabricantes no Brasil e alguns do exterior. E a gente frequentando as feiras, a gente visita os laboratórios que eles montam nas feiras. A Carol frequenta muita feira e ela sabe como é que é. E aí as lojas tentam trazer aquilo, tá? E tem muita loja que monta um pequeno espaço, tá? Para você aprender. No caso das universidades, teria que ser na disciplina de conforto ambiental, Conforto ambiental. que é sempre onde a luminotécnica entra, né? Conforto ambiental. Mas a gente não vê esse investimento, você tem toda a razão. Mas aí delega isso para a iniciativa privada, né? As lojas têm, os fabricantes têm, não é, Carol? Assim, falando da minha vivência, né? Lá na loja, propriamente, nós estamos caminhando para ter um laboratório, né? Mas esse laboratório, de fato, eu creio que a gente não vai ter um laboratório Exclusivo, né? exclusivo e É realmente mais uma técnico. sala escura e É mais uma para a sala vivência do escura para a pessoa cliente, sentir. não para minimamente, o Sabe por que vai quê? projetar. Sabe por quê? Porque de 100 projetos, chega um projeto luminotécnico. A gente não tem a vivência de projeto luminotécnico baseado em cálculos. A gente não tem. Então, assim, são projetos que eu até digo, é bom que se entenda a diferença, né? Não é luminotécnico, é um projeto de iluminação, né? É um projeto Eu diria de luminárias, nem de de iluminação. layout de Layout de luminárias, Luminárias. onde eu pelo menos tento ajudar, né, da forma que aquelas luminárias, elas sejam as adequadas para aquele layout lá do espaço. A gente pergunta tudo isso que foi colocado aqui, né, com relação ao que tem no espaço, quem vai usar, as cores que estão lá no espaço, que é para a gente tentar direcionar da melhor forma essa venda, né? Porque lá eu falo de um ambiente comercial. Então, a gente, já falando um pouquinho da loja, né? Nós temos 50 anos de loja, fizemos em 2024 50 anos de parque elétrico. Então, assim, é uma loja referência em iluminação. Nós temos um espaço, o espaço realmente onde houve a palestra, que é um espaço somente de luminárias, é um espaço lá bombardeado de luz, né? Então, assim, esse espaço você não tem realmente nenhuma noção do efeito daquela luminária no seu ambiente. Principalmente para o cliente que chega querendo comprar a luminária decorativa. Se aquela luminária vai iluminar o meu ambiente. Não, ela não vai iluminar o seu ambiente. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado e que as pessoas entendam realmente que há projeto luminotécnico, realmente é o projeto bem elaborado, né? O projeto baseado em vários quesitos, né? Da diferença do projeto de iluminação, do projeto de luminárias. Né? Talvez Carol, isso seja exatamente até assim um grande assim, uma prioridade até da associação, né? Porque não é só. É difícil a gente. Por exemplo, Carol, ela pega o cliente final ali, né? Como é que ela vai? Ou então um cliente com um projeto de layout apenas. Como é que ela vai dizer ali que aquele projeto não é um projeto luminotécnico? Eu acho que isso cabe até a nós mesmo, como arquitetos, da mesma forma que a gente absorve, que se não tem. Eu não tenho expertise em estrutura. Então, eu vou direcionar para um colega profissional que vai fazer um cálculo estrutural. Eu acredito que na área de acústica, a gente já conseguiu mais isso. Né? Na área de acústica, quando você precisa realmente de um ambiente com acústica, a gente consegue direcionar para um colega que tem especialização naquela área. Mas luminotécnico, eu acho que a gente ainda tem muito a trabalhar, né? É muito por isso, muito em cima do que a Carol acabou de falar. O cliente chega na loja, ele vai com uma ideia. A ideia é luz decorativa. Ele chega querendo que o lustre cumpra todas as funções.
tá? Só que ele E não aí, cumpre sozinho. o arquiteto que tem o conhecimento básico de luminotécnica, ele vai botar as luzes no teto decorativamente e não pela função que aquela luz vai desenvolver. Isso mesmo. Então, o cliente chega, ele é um leigo, ele não sabe, tá? Então, ele vai seguir. O ideal seria que todo projeto chegasse na loja e fosse luminotécnico, mas a loja não pode se limitar a isso. Então, o que é que o setor comercial faz? O setor comercial faz essa interface, ela pega o projeto, ela entrega aquilo que o profissional tá buscando e ela vai, adequa, como a Carol falou, qual é a idade das pessoas que vão usar. Isso aqui é uma escola, isso aqui é uma fábrica, o que é que é? E aí ela usa a experiência e o conhecimento dela para colocar os produtos corretamente no ambiente, entendeu? Ela faz a interface entre o desconhecimento da matéria, tá? Com o que ela tem conhecimento técnico, seguindo aquele projeto que tá com o forro todo decorado, cheio de pontinho e aquele lustre. E o cliente, né, ele gosta daquilo ali porque ele não entende. Aí, de repente, ele chega e diz assim, nossa, tem luz demais. A gente chega em lojas, né, que a metade da luz está apagada da loja. Porque o cara botou tanta luz, que não é necessário. A gente chega em residências, não, eu nunca acendo tudo porque é luz demais. Entendeu? Então, essa coisa é algo que a gente tem que pensar. Nós estamos numa época, isso não é interessante nem para o lojista, nem é interessante nem para o cliente, nem para o arquiteto, tá? E nem para o meio ambiente. Tá? A gente agora fala com essa coisa de preservação botar o excesso, né? O supérfluo. A gente está cortando isso da nossa vida. Em todos os seres humanos, né? A gente vê que o planeta está sofrendo ataques irreversíveis. Então a gente tem que diminuir mesmo. Por exemplo, existem empresas, existem profissionais fora do Brasil que só compram produtos reciclados. O alumínio tem que ser reciclado, então ele vai atrás disso. Ele já tem E paga às vezes até mais caro. Já tem uma população que já está ligado no que vai ser, como é que vai ser o descarte daquela lâmpada, como vai ser o descarte daquilo, qual é o propósito daquela empresa, né? Com o produto que ele está te entregando, independente se for de iluminação, eu estou falando de iluminação. Então tem todo um ciclo regenerativo que é levado em consideração também. Então a gente tem que começar do básico. O básico é, vamos evitar o supérfluo. Então, para evitar o supérfluo, tem que ter um projeto. E assim, mínimo projeto. Uma coisa que eu percebo muito também nos projetos é que a gente faz muito, e eu estou botando a gente, porque eu sou arquiteto também, e a gente também comete esse erro. Sim, todo mundo. Inclusive geral. Os projetistas de iluminação cometem muito. De forma geral. O que acontece? Vamos lá. Eu pego um ambiente, eu simplesmente jogo lá spot, arandela, luz de sobrepor. Aí eu pego um jardim, que é uma coisa que é impressionante, tá? Quase todo jardim, luzinha embaixo da planta verde, né? Que é para deixar a planta. Favor, eu falei verde eu falei ainda. sobre isso na palestra. Para deixar a planta mais verde ainda, né? Eu tenho infartos diários. E aí isso acontece. Mas, Gerardo, além dessa questão, tem um detalhe. Que quando você faz esse detalhamento, você bota simplesmente spot. E aí você vai chegar numa loja, você vai ter o spot ali que tá baratinho de 20, 30 reais. Você tem um spot que custa 200 reais, 10 vezes mais. Sendo que as pessoas não veem iluminação, pelo menos a grande maioria, custo-benefício. É sempre o mais barato. Eu quero a lâmpada LED mais barata, eu quero a fita LED 90%. Mais barata. Isso é o comum, né? Mas isso é extremamente prejudicial para o bolso dele, na realidade. Porque tem a questão... Para a saúde dele também. Ele vai pegar uma luz de péssima qualidade. Exato. E principalmente para a saúde dele. Como é que a gente pode sensibilizar as pessoas para que elas entendam que um spot, ele pode ser um spot de mega qualidade e que vai trazer realmente um conforto visual para ele e tal, e aquele mais barato, na realidade, só vai jogar a luz naquele ambiente. Vocês já estão fazendo, o KRN está fazendo a sua parte. É instruindo. Sem a instrução, as pessoas vão continuar fazendo. Então a gente precisa disseminar o conhecimento. Conhecimento de quê? Não é um spot de 10 reais, de 12 reais e um de 200 reais. É o facho de luz. Eu vou querer iluminar o quê? É um quadro? Ou eu vou jogar 180 graus de luz? Ou vou jogar 10 graus de luz? Tudo isso é calculado em cima de uma intenção de luz. Entendeu? Então não é o preço, é o que é que eu quero com aquilo ali. Eu tenho colegas que chegam para mim e falam assim, eu queria muito meu apartamento iluminado e de repente eu não tenho grana para fazer com o que é de melhor. Eu falei, vamos lá, vamos fazer umas coisas diferentes? Vamos.
Nossa, a gente pega spotzinhos, coloca espeto de luz, bota no jarro na sala, aquela luz vai, passa pela planta, projeta uma sombra no teto. Efeito Eu já sombras. criei um efeito na casa do cara, Lindo. entendeu? Ele não precisa acender mais uma luz para ficar Sim. aquela luz generalista. E ele já vai se sentindo melhor em casa. Ou seja, não é o preço, você desenhar a intenção que você quer, em cima do custo que você tem. Existem projetos de iluminação que saem baratíssimos, mas tem que ter um projeto, tem que saber o que é que eu vou iluminar, O que é que tá onde, fazendo. porque eu vou otimizar, racionalizar a coisa. Isso é que precisa ser disseminado, né, cara? Falando assim, sobre custo, né, que a gente partiu aí da questão do custo, se as pessoas hoje já têm até dificuldade de contratar um arquiteto para fazer um projeto arquitetônico ou de interiores, imagine luminotécnico. Aí, quando faz um projeto, aí o arquiteto, de uma maneira geral, eu estou falando até mesmo em arquitetura residencial, comercial, que é a que realmente é mais feita, né? São esses tipos de arquitetura que chega para a gente de uma forma geral. Já tem aquela resistência em pagar um arquiteto. Aí o arquiteto diz, não, eu mando o projeto de iluminação. Então, ele ali já disse, não, já tem a iluminação, mas não é luminotécnico. É um projeto de luminárias, né? Baseado, às vezes, num conhecimento muito rasteiro, né? Que é aquele conhecimento básico que foi passado para a gente na universidade. E aí, quando o cliente chega para comprar o material, a obra já tem sugado tudo. Pronto, eu ia entrar Já tem sugado tudo, né? Aí, na hora de comprar a iluminação adequada daquele que tá... De qualidade. Não, conforme aquele projeto de luminárias, né? Aí a gente vai mostrar as melhores luminárias de acordo com aquele projeto. Sem interferir no projeto, porque eu também não posso interferir no projeto de um colega, a não ser que ele chegue lá pedindo uma sugestão para mim. Eu deixo bem claro, eu não posso interferir no projeto de um colega, mas eu vou sugerir aqui para você as melhores peças de acordo com esse projeto. Aí o cliente diz, não, mas está muito caro. Então, aí ele vai para um mais barato, um de péssima qualidade, mas ali ele vai dizer, não, eu cumpri tudo que o arquiteto, que eu já paguei para fazer. Então, assim, a gente tem realmente uma obrigação, quem trabalha direto com isso, acho que tem uma obrigação de esclarecer que a gente pode ajudar da melhor forma, né? Principalmente levando o custo-benefício, né? daquela situação, mas a gente não pode também obrigar, né, que as pessoas façam. Aí termina, a gente chega num lugar, ele comprou um projeto todinho, né, que o arquiteto fez, e aí ele começa a ver um ponto mais amarelado, um mais verde, porque os LEDs não têm quanto mais barato, menos qualidade. Menos qualidade. Entendeu? Então, assim, você tá comprando, tá pagando, você tá levando o que você tá pagando. Isso. Você tá levando algo que tem um flicker que vai interferir na tua saúde. A luz, ela não é constante, ela fica acendendo e apagando igual a fluorescente. Aquele flicker que você enxerga quando você filma em algumas câmeras de baixa... Aquilo é altamente prejudicial para o ser humano. O LED, ele é originalmente feito com luz azul. Aí ele é inserido o fósforo e ele vai transformando em amarelo. Mas a luz original, a luz que sai da fonte emitida, ela tem um comprimento de onda do azul. Vamos lá. O comprimento de onda na faixa do azul é o comprimento de onda daquele branco azulado do meio-dia, correto? Certo. Aquele comprimento de onda do meio-dia, que é azulado, ele entra na tua retina, no teu olho, e ele avisa pro teu organismo que ainda é meio-dia e que você, como um ser humano, tem que continuar trabalhando. No caso, a gente é animal também, caçando, porque tá na hora de estar na ativa. Então, um LED, por mais amarelinho que ele seja, ele é fabricado com um LED, a cor original dele é azul, e o comprimento de onda que sai ali é azul e vai entrar no teu olho. Entendeu? Então, quanto mais baixa a qualidade, mais azul o componente de azul pode... E por isso que os óculos hoje são feitos com um filtro azul nas lentes. Minimiza. Né, para minimizar. Mas, então, assim, isso aí. Quanto mais qualidade você coloca no teu produto adquirido, menos você está exposto a sérios problemas, inclusive esse, que a gente chama de Blue Hazard, que é o perigo azul, né? Que é o perigo da emissão de LEDs, e quanto menor a qualidade, mais ele vai estar emitindo luz azul,
mais ele vai estar orientando o teu Piscando. cérebro que você está no horário de meio-dia, você tenta relaxar para dormir, você não consegue. Consequência disso é tantas pessoas cada vez mais com Doenças. problemas para dormir. É, E fechadas. doenças, câncer e tudo. Então, assim, é uma questão de saúde. Né? Então, você paga um LED barato? Pago, porque acabou meu dinheiro da obra, eu só tenho aquilo ali, eu vou comprar. Mas você está levando aquilo que você está pagando. Exatamente. É, e uma coisa só para complementar, Carol, assim, que eu sempre, nos projetos, eu fiz muitos projetos residenciais do tipo assim, apartamentos, conjuntos habitacionais e tal. E aí, muitas vezes, eu fui questionado sobre a questão da própria iluminação. E eu disse assim, olha, eu jogo a iluminação básica nesses ambientes, que é iluminar o ambiente, luz central no ambiente e tal. E aí, Projeto X, faz um X, pronto, bem no centro mais da ou sala. menos isso aí. Mas aí o que é que eu explicava isso? Eu disse porque é o seguinte, para mim, pelo menos é a minha concepção, a iluminação ela deve entrar numa etapa que as pessoas também deixam para depois no projeto, que é junto com a ambientação. Porque não adianta eu botar aqui um monte de lâmpadas, um monte de coisa, e o cara vem, por exemplo, eu boto os spots para iluminar um quadro e o cara encosta um móvel naquela parede. Isso. Então, assim, uma das coisas que eu também sinto falta é essa interação entre os profissionais, porque a pessoa muitas vezes só quer contratar um arquiteto para fazer tudo, e às vezes nem é para fazer tudo, é para fazer só parte do projeto. E eu sinto muita falta disso, de dizer o seguinte, olha, a sua iluminação ela tem que ser trabalhada de acordo com o que vai ter dentro desse seu ambiente. Qual é a mesa? Layout, A mesa né? branca e a mesa de madeira é totalmente diferente como ela vai reagir à luz. É. Né? Se eu vou botar uma TV de 30 polegadas, uma TV de 60 polegadas, é totalmente diferente naquele ambiente. Então, eu não consigo ver no mercado essa interação, sabe, Gerardo? Por exemplo, da parte de imóveis, da parte de interiores com a arquitetura do prédio, da residência. E como isso interfere na luz, né? Sim. Outro componente que a gente podia estar tocando aqui, que para mim é essencial, e você falando aqui, a gente falando, e a gente esqueceu um pouco de falar, que é a luz natural. Importante. Então, quando você falou, eu projetei conjuntos habitacionais e tudo, as pessoas colocam aberturas mínimas de janelas, de janelas só para cumprir ali A a legislação. legislação. é. E se você lança mão de orientar aquela abertura, de você proteger aquela abertura da incidência e você aproveitar aquela luz natural com bandejas de aproveitamento de reflexão, com cores que refletem, você vai ter um ambiente interno durante o dia, né? Sem necessidade de muita luz. Você vai usar a luz talvez uma tarefa ou outra que você vai desenvolver no ambiente, mas aí você pode conviver, né, evitando estar exposto à iluminação artificial durante as horas do dia. Então assim, e à noite, gente, a noite é feita para relaxar e dormir. Então a gente não precisa ter uma casa com exacerbada a iluminação, sabe? Você precisa ter o seu canto tranquilo para você relaxar e você induzir ao sono. Mas se você trabalha em casa, você pode lançar mão de iluminação natural para você fazer as tarefas do dia a dia e na tua área de trabalho você ter sua luz para trabalhar, Sim. como você teria no teu escritório. Sim. Entendeu? Então, existem situações em que precisa realmente adequar. Então, nada melhor do que um profissional. O profissional arquiteto, ele vai saber desenhar o layout da casa para aproveitar a luz natural. E o luminotécnico é uma ajuda. A luz, ela tem que ser um protagonista. Tem, mas ele é um protagonista discreto. A luz tem que ser discreta. A luz, ela não pode chamar mais atenção que a arquitetura. A luz tem que revelar a arquitetura. Entendeu? Então, Isso é a quarta dimensão. isso é a quarta dimensão. A luz revela a arquitetura. Eu tenho uma frasezinha Diga, que eu Carol. ouvi durante minha especialização de iluminação, que me chamou muita atenção e hoje em dia eu sempre lembro dessa frase e aí entra nessa sua fala, né? Que a melhor luz é aquela que ela funciona, ela tá ali, ela cumpre o seu papel, mas você não vê. Não nota nem que ela existe. Você não vê. Então, essa questão eu vejo também diariamente. Porque as pessoas chegam para comprar, eles vão comprar uma luz. Então, ele quer ver a luz. A gente tem projetos hoje, luminárias, né, desenvolvidas, com especificações técnicas maravilhosas, faces recuadas, que tem já a tecnologia anti-ofuscamento, mas aí entra também naquela questão. São produtos com melhores especificações técnicas, produtos com valores superiores aos comerciais, e aí tentar chegar com essas informações para o cliente é desafio diário. Também com relação à saúde.
As sensações que as luzes provocam, que as temperaturas de cor das luzes provocam. As pessoas normalmente não percebem. Não percebem. Aí todos os dias. Não, eu só quero a luz branca. Porque a luz branca é que ilumina mais. Não, a luz branca é que vai deixar você realmente mais eufórico. Se calcular, as Né? duas iluminam o mesmo tanto, a branca e a amarela. Sim. O que vai definir não é a temperatura de cor. Lá, pra gente, comercialmente hoje, a gente já tenta até que as pessoas saiam daquela cultura de que o que ilumina mais é a potência. Na realidade, E são não os é a lumens, potência, né? né? Você vai em cima dos É o fluxo lumens. luminoso É o lá. fluxo, é o que reflete, é todo um conjunto. Isso. Aí eu vou lá tentar explicar de uma iluminação melhor, que ele tem um anti-ofuscamento, que ele tem um IRC melhor, que o grau de abertura daquela luminária ali é melhor para aquela situação. Tudo isso eu tento explicar da melhor forma, de acordo com a situação. Mas tem situações que a gente não adianta explicar. É. Não adianta explicar, cada né? caso é um caso. Então, assim, a iluminação, de uma forma geral, ela é fantástica, né? A gente sabe realmente da importância, mas culturalmente ainda ela é bem Ela ainda Sim. menos Mas é para valorizada, isso né? que serve esses momentos momentos que estamos exatamente. fazendo É. aqui. Exatamente. Eu queria, só pra gente, assim, fechar, eu acho bacana quando a gente traz também cases de vocês que estão aí, estão no mercado, estão junto com o cliente, estão como profissional também. Eu queria começar com Carol, que você lembrasse aí algum momento lá dentro da loja que você conseguiu, né? Que o cliente entrou lá querendo comprar aquela lâmpada fluorescente ainda, e aí você conseguiu fazer um trabalho bacana, e aí depois o cliente voltou e foi bem grato aí pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento como arquiteta dentro daquela compra naquele momento. São situações quase que diárias também. Graças bom, a Deus. Que bom, São positivo. situações muito positivas, quase que diárias, né? Agora, a gente em Mossoró, a gente tem uma praia, mas não tem. Que a gente tem uma praia a 30 minutos daqui, né? Mas aí, agora no período de férias, antes das férias, todo mundo sai correndo para Tibau, né? Para organizar as casas, para fazer pintura nova e tudo, iluminação. Aí, uma cliente minha mesmo foi trocar a iluminação do espaço, aí foi lá para a loja, eu orientei tudo. Aí ela disse, eu acho que eu vou ter resistência do meu marido em trocar esse plafonzão assim gigantão, da época que a gente comprou a casa, mas eu quero trocar. E aí eu orientei com luminárias, né, com especificações técnicas já melhores, né, com uma melhor aproveitamento delas no espaço, elas menorzinhas, elas todas adequadas. Aí, quando foi uns pouquinhos dias depois, que ela já estava entrando na obra, aí ela disse, Carol, ficou maravilhoso. Adorei, Só meu esposo elogios. amou. Oh, que Aí, bom. assim, falando dessa situação em particular, porque nem sempre a gente recebe também essa resposta imediata. Não, ela fez Sim. questão. Fez um videozinho, Ai, gravou que e legal. mandou. Mas sempre tem essas situações, graças a Deus. Que bom. E assim, são até colocações que eu faço por experiências diárias, né? Por vivências diárias, porque não tem como chegar lá e eu fazer um cálculo minotécnico lá na hora. A experiência É. diz tudo. Né? Aí A você com a gente experiência vai- já sabe. A gente vai melhor orientando. Carol é muito assim, do se vira nos 30, né? É, No que pode, dentro é, do que tem, do é. orçamento do cliente e do que você tem Exatamente. ali já com ele de projeto, não. Gerardo, eu sei que tem projetos icônicos aí, tem muita coisa bacana feita aí já, mas eu queria que você numerasse aí um ou outro que eu acho que vale a pena como experiência, até para quem está assistindo aqui, né, nosso podcast, para dar uma Então, pesquisada. Eu tava pensando aqui, gente, porque eu trabalho muito com obras públicas, né? Então eu trabalho muito hoje em dia com luz e patrimônio. Estou desenvolvendo alguns projetos que são bem representativos, como o Elevador Lacerda, a iluminação nova do Olha, Elevador em Salvador. Lacerda. Salvador, Palácio Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, que é a sede da Câmara Municipal, o Museu da Mulher, no Rio de Janeiro, que é a casa da Marquesa de Santos. Então, assim, eu trabalho muito com projetos icônicos e eu tento imprimir muito a minha marca. E qual é a minha marca? Ser discreto. E aí, sobre isso, teve um fato inusitado que eu gosto de comentar, porque para mim foi muito orgulho. Eu fiz uma igreja em Teresina, chama Igreja de São Benedito, que é a igreja principal da cidade, ela fica num ponto central. E nessa reforma, eu fiz a parte de iluminação interna, fiz a iluminação interna toda da igreja. A igreja teve que ter toda restaurada. E um dia chegou uma pessoa, um colega arquiteto, falou assim: Nossa, eu pensei que você fosse fazer a iluminação da igreja. Eu cheguei lá,
Falei, você não viu nada, né? Ele falou assim, normal. Eu disse, pois é, graças a Deus. Porque a Ainda bem. igreja é feita para... Aquilo que você falou, A Carol. igreja, ela é iluminada para você chegar lá e se concentrar na sua oração, na missa, e não na Pra iluminação. ficar Ficar olhando a olhando Pra as- ficar as olhando as luminárias. luzes pra quê? Então, se você não sentiu nada e mais você viu a igreja toda, para mim, minha função foi cumprida. Então, assim, eu acho que o objeto iluminado, ele é como eu estou falando, a luz ela é um coadjuvante, ela é um protagonista coadjuvante. Ela tem que, ela tem que cumprir sua função. E a sua função nem sempre é aparecer. Nem sempre Isso. é ser o primeiro lugar. Entendeu? Então, a gente tem que acostumar com isso. E a gente, como iluminador, como profissional da iluminação, a gente tem que baixar a bola, tem que saber que a gente é um instrumento para revelar a arte dos outros. O quadro que foi pintado, né? Um restaurante, realçar a comida do restaurante, realçar os produtos a serem vendidos numa prateleira. A gente é coadjuvante. Então, o iluminador que atinge uma maturidade de pensamento, ele trabalha dessa forma, de ter a consciência de que a luz ela é coadjuvante e ela é para o ser humano e não para nos tirar da, né? Em algumas situações ele pode até nos tirar da realidade, mas aí ela cumpriu o propósito dela de nos tirar da realidade. Naquele momento. Mas a E maioria entender, né, Gerardo? manter Entender que a arquitetura é um todo. A É um arquitetura todo. não são partes. Né? É. Então, por exemplo, muitas vezes a gente chega numa casa e a pessoa diz assim, que cozinha maravilhosa. Mas ela tá maravilhosa ali porque a iluminação tá ajudando a revelar aqueles móveis, porque a forma como ele foi disposto tá ok. Porque você encontrou nicho para guardar tudo e o que não precisa estar à vista não E os está à revestimentos vista. são bonitos, E os estão bem revestimentos estão iluminados. bonitos. Né? Então Estão a gente tem que refletindo entender que é um corretamente. todo, que a iluminação ela também é parte dessa arquitetura total, porque muitas vezes parece que é assim, a gente tem o projeto, a ambientação, o jardim, a iluminação e a acústica, como se fossem 5 caixinhas que cada um se vire. E hoje ainda tem a automação, e tem a estrutura, e depois disso tudo tem a compatibilização, ou seja, tem mercado Então, para assim, muito tem arquiteto. pra muita gente, tem muita coisa pra gente fazer e a gente entender que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa dos colegas para poder isso, porque cada um vai estar ali no seu nicho, cada um com sua especialidade e vai somar para que o cliente fique satisfeito no final com aquele Eu projeto. Né? concordo com essa sua visão e eu trabalho muito na arquitetura para isso, para a gente conseguir chegar a essa maturidade de saber que tem mercado para todo mundo, a gente precisa servir aos nossos clientes da melhor forma possível e a forma é essa, é diminuindo os custos para ele. Para diminuir o custo, eu tenho que ter projeto. Projeto Sim. de tudo. Sem projeto, fazer como o famoso teste de luz, não dá, gente. Passou, tá? Dessa fase de você usar o dinheiro do cliente para você testar. Eu não posso testar a luz Teste tem no que seu ser escritório, testada. né? Já, Teste no seu escritório e já traga o resultado já para traga ele. o resultado. É. Gerardo, quem quiser dar uma olhada aí nos seus materiais, suas redes sociais, você quer colocar aqui pra gente? Então, eu posto muito pouco das minhas coisas, né? Que eu faço, que eu trabalho, mas algumas coisas estão no meu Instagram, algumas coisas que eu faço, mas eu tenho uma vida militante em paralelo, né? Então eu posto muito da minha parte de como sou presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, posto muita coisa que sou da ASBAI, da Associação Brasileira da Arquitetura de Iluminação. Inclusive, nós estamos lançando na ASBAI o primeiro prêmio latino-americano de projetos de iluminação. O prêmio chama Peter Perfeito. Casper. As inscrições estão abertas, Olha aí. tá? www.asbai.org.br. Asbai com I, né? Final, ASBAI com I, iluminação, né? ASBAI, Associação Brasileira da Arquitetura de Iluminação. www.asbai.org.br, o prêmio de iluminação latino-americano. Nós estamos aí unidos com outras associações da Guatemala, da Argentina, tá? Do Peru e todas essas associações do Chile. Todas essas associações estão trazendo projetos de arquitetura de iluminação para esse projeto. Todos os colegas podem se cadastrar seus projetos para esse prêmio. Então eu trabalho também militando na ASBAI, militando no CAL e nos meus projetos. O meu Instagram é Gerardo_Fonseca e você que está assistindo pode agregar lá, seguir as minhas redes sociais e acompanhar meu Mandar trabalho. perguntas. Eu também ministro workshop, né, no Brasil todo, e disciplinas de palestras. especialização em iluminação, algumas especializações que tem a disciplina de iluminação. Eu ministro algumas delas, enfim, a minha intenção é essa, o meu prazer
e a minha satisfação profissional está em defender a profissão e defender essa especialização, essa especialidade da arquitetura. Perfeito. Perfeito, Gerardo. Obrigada. Carol, como parque elétrico, o que você tem aí para colocar para gente, para fechar esse nosso bate-papo? Eu estou lá no Parque Elétrico Todos os todos dias. os dias, né? Ajudando da melhor forma, né? Da forma como melhorar a iluminação, né? Dos projetos que chegam para mim, ou mesmo de situações de clientes que chegam sem projetos. Eu acho que esse é meu papel, né? Lá eu estou dessa forma, continuo trabalhando, né, ainda como arquiteta de projetos de arquitetura, principalmente de interiores, porque assim, eu tenho uma grande afinidade com projetos de arquitetura propriamente dito, mas as pessoas me veem mais como uma arquiteta de interiores. Mas é isso, assim, é tentar realmente fazer da melhor forma, né, aquilo que sempre foi sonho para mim, que foi sempre trabalhar com arquitetura. E eu acho que é isso. Minha rede social diferente e um pouco igual, né, da de Gerardo. É mais da minha vida mesmo, tem pouca coisa de projeto. Eu sou vendo assim um pouco como o Gerardo falou, eu acho que eu sou meio como a luz, mas assim, porque eu gosto mais dos bastidores, né? Eu gosto mais de ficar na minha e fazer a coisa da melhor forma, né? Então, acho que é isso. E você, Alexandre, você gosta de ser Não. luz ou gosta de ser iluminado? Acho que todo mundo é luz. na Todo verdade. mundo- Todo somos mundo luz. é luz. Às vezes a gente nem percebe, a gente é luz para pessoas que a gente nem imagina e elas chegam depois, anos depois pra gente, e principalmente na minha área que é Isso, educação, na né? docência. Educação, docência. Carol, inclusive, Ó, Carol, foi aí. minha aluna, Eu fui minha aluna ex-aluna, de né? Alexandre, fui aluna de patrimônio, né? É. E assim, uma paixão minha é patrimônio, mas infelizmente a gente não tem muito como lutar aqui, principalmente em Mossoró. Mas Alexandre aí na docência é meio que inesquecível. Pronto, então assim, a gente termina sendo luz e eu acho que isso é muito bom, eu acho que é muito bom, né? E aí eu queria agradecer a gente tá aqui, né? Agradecer a Gerardo, a gente se conheceu agora recentemente, né? E vamos fazer muita coisa junto, viu, Gerardo? Vamos botar aí para rodar, né? Carol, como eu disse, tá sempre lá à disposição da gente no Parque Elétrico para ajudar e foi uma parceira nesse evento, Lília, que eu cheguei para Carol e para Enio. Isso aí, Abraçou. vamos sentar aqui. A gente tá precisando aqui pra gente tem que trazer o carro pro interior, né? E é uma satisfação imensa estar na minha cidade, em Mossoró. A gente tá falando sobre isso, falando sobre iluminação e, obviamente, com a presença do CAU Piauí, com a presença do CAU Rio Grande do Norte aqui em Mossoró, né? A gente atuando efetivamente. E dizer que, na realidade, é isso. Acho que a gente tem que abrir mais e discutir mais a arquitetura de forma geral. As pessoas têm que entender que a arquitetura é inerente ao ser humano. No dia que a gente decidiu sair da caverna e morar em comunidade, a arquitetura, pronto, a gente não deixou a gente nunca mais. Né? E a tendência é que a gente pegue as experiências, vamos adquirindo essas experiências para melhorar o nosso espaço, melhorar nosso dia a dia, o conforto dentro de casa. Isso é muito importante. As pessoas às vezes vêm cansadas do trabalho, ele chega lá e a iluminação está tão gritante que ela não consegue relaxar, como o Gerardo disse, não consegue dormir, não consegue tal. E às vezes toma um remédio, acha que é isso, acha que é aquilo, às vezes mudou a iluminação, mudou às vezes a temperatura, mudou alguma coisa e aí ela passa a relaxar naquele ambiente, né? E vamos para os próximos, né? Vamos aos próximos. Esse foi só o primeiro de 2025. Obrigada a todos, né? Obrigada a Mossoró, né? Por a gente estar aqui e conseguir, né? Ter esse momento aqui com vocês da palestra, né? De semana passada, que foi muito enriquecedora com o Gerardo. E a propósito, teremos vários outros momentos de bate-papo com outras temáticas também. Essa de iluminação, acredito que foi bastante rica, né? Sim, sim. E, enfim. E 2025 só está só dizer, começando. viu? E só lembrar aqui que os profissionais de arquitetura, vocês profissionais de arquitetura, nós temos a sede do CAU em Natal, mas nós temos uma sede em Mossoró. Importante. Vamos ocupar essa sede, vamos participar, vamos entrar cada vez mais lá. Lá tem um espaço de cowork, tem um espaço que dá para a gente crescer muito debatendo juntos lá dentro dessa sede. Então, dizer aos profissionais e que participem das plenárias, que participem dos espaços que o CAU Piauí, o CAU BR, o CAU Rio Grande do Norte, todos os CAUs abrem para os profissionais,
Porque só conhecendo essa estrutura do CAL por dentro é que a gente pode realmente fortalecer a nossa profissão. E se tem alguma temática que vocês querem ver aqui no nosso podcast, ou então no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, ou até em palestras também, outros momentos do CAU-RN, é importante vocês também trazerem essa sugestão para a gente. Deixa aqui nos comentários do nosso YouTube, ou então entre em contato com a nossa assessoria de comunicação também. Agradeço também a vocês, aos presentes, a quem está assistindo, e até breve com mais outro tema e mais um novo A Propósito.